Olá, nesta aula nós iremos abordar alguns dos aspectos éticos legais que fundamentam as práticas de telemedicina. Bom, é interessante nós fazermos uma visita aos termos ética e moral, para começarmos a contextualizar, os campos da bioética e das éticas profissionais, sobretudo, de modo especial, a ética médica. Então, a ética ela nasce a partir da reflexão realizada pelos filósofos gregos na antiguidade e ela se define como tal, ou seja, uma reflexão crítica a respeito dos atos morais. Os atos morais, normalmente, eles têm uma base religiosa, né? Então, nesse sentido, a ética se destaca, se diferencia da moral. Enquanto que todos os grupos sociais, independente do estágio de civilização em que se encontre, independente do tempo histórico e do seu desenvolvimento técnico e científico, todos os povos, todas as sociedades, desde as mais antigas sobretudo, e particularmente aquelas que nós consideramos primitivas, têm a sua moral, né? Ou seja, contém um conjunto de regras nas quais o indivíduo se situa e aos quais o indivíduo deve obedecer. Como eu falei anteriormente, muitas vezes os atos morais têm uma base religiosa. Então, não necessariamente a ética e a moral significam a mesma coisa. Na verdade, a ética representa uma reflexão racional e a moral aquilo que é prescrito ou pelo grupo social ou então pela doutrina moral religiosa do grupo no qual o indivíduo se acha situado. Então, da reflexão ética ou do esforço ético surgiu também uma reflexão específica para as relações que regem as ciências de um modo geral, e particularmente as ciências da saúde e a medicina, no trato com o ser humano e com os demais seres vivos. Sabemos que a medicina, no interior, durante o processo formativo e com a finalidade de demonstrar e simular algumas práticas, alguns procedimentos, como os procedimentos cirúrgicos, faz uso de animais. Então, a bioética, ela seria essa reflexão posterior, focada nesse campo de atuação das ciências, voltada justamente a regular, a relação entre as ciências e as práticas profissionais médicas da área da saúde, na sua relação com os outros seres humanos e com os demais seres vivos, particularmente os animais mais próximos da gente, dos quais se destacam os mamíferos. Bom, por que surgiu essa necessidade de fazer uma reflexão ética voltada ao bios, ou seja, à vida? Particularmente porque a partir da Segunda Guerra Mundial, com todas as atrocidades cometidas pelos nazistas em relação aos seres humanos, passou-se a ter esse julgamento sobre a racionalidade ou sobre o caráter, na verdade, não a racionalidade, mas o caráter também racional e ético da prática científica. Então, houve a necessidade de se pensar em mecanismos que pudessem conter os excessos da ciência. Ou seja, mesmo a ciência deve ter limites éticos, ou seja, limites que estabeleçam até onde ela pode ir, até onde os seus objetivos eles são compatíveis com aquilo que é compatível com a vida e o respeito à dignidade da vida humana, mas também dos outros seres, dos outros seres vivos e dos animais. E a partir daí também se desenvolvem os códigos de ética profissional, como o Código de Ética Médica. Bem, aqui eu trago para vocês uma relação de práticas de telemedicina no Brasil desde a década de 90 do século passado. E trago esta relação de experiências, sobretudo para justificar o fato de que a telemedicina é uma prática já vigente e ela já é desenvolvida de algum tempo e que por isso a dimensão normativa, a regulamentação da vida social e das práticas profissionais também precisam alcançar esta prática. Ou seja, existe uma prática, a telemedicina, se existe a prática da telemedicina, ela também tem que ser avaliada sobre os seus aspectos éticos e precisa ter uma regulamentação legal, uma regulamentação normativa.
Quais seriam os pressupostos, alguns pressupostos éticos que determinariam a regulamentação, a normatização em telemedicina? Eu queria fazer aqui introduzir uma reflexão que os aspectos normativos, as regras, as leis, elas também derivam da reflexão ética e elas também derivam do estágio ou da concepção moral da sociedade, né? Esses dois aspectos, eles algumas vezes eles concordam, outras vezes eles discordam. Como na questão da bioética, existem confrontos entre a visão religiosa e a visão das ciências e da prática da medicina no que diz respeito ao aborto, à eutanásia, à eugenia, a clonagem de células. Então, existem muitos pontos de questionamento, de confrontamento, o que leva a que essas problemáticas não sejam uma coisa já definida, né? Elas estão ainda em discussão no seio da sociedade brasileira, nesse contexto aí. Então, posto isso, eu gostaria de ressaltar aqui os pressupostos éticos de uma prática segura em telemedicina. O primeiro deles diz respeito à privacidade e à confidencialidade na relação médico-paciente. A relação médico-paciente é uma relação que exige necessariamente essa confiança recíproca, mas uma confiança também particularmente do lado do paciente, que vai expor a sua situação, a sua fragilidade, o seu sofrimento diante de outra pessoa, que é um profissional, sobre o qual ele deposita a sua confiança, né? E a capacidade técnica e científica de poder dar a ele se não a cura, pelo menos o alívio dos seus sofrimentos. Então, a privacidade, ela se configura, então, como esse direito do usuário, do paciente, de ter as suas informações pessoais guardadas, preservadas, não publicadas, né? E a confidencialidade diz respeito, em contrapartida, ao dever do profissional de saúde, e particularmente o médico, de garantir isso a ele. Por isso que a privacidade e a confidencialidade dentro de processos de telemedicina tem que ser garantidos por recursos, por ferramentas de segurança das informações. Então essas informações que são coletadas, manejadas, compartilhadas, guardadas, reproduzidas, elas precisam ter um trâmite seguro. Garanta a tranquilidade tanto ao profissional de saúde, ao médico, do ponto de vista da sua responsabilidade, quanto ao paciente, no sentido de que essas informações e esses dados pessoais continuem a ser privativos da relação médico-paciente. Um outro aspecto é o aspecto do consentimento e responsabilidade do paciente, que tem que ser dados, né, que tem que ser precedidos de um prévio esclarecimento do paciente sobre os procedimentos, sobre os processos aos quais a sua situação e ele vão ser submetidos. Então, para que o paciente possa dar o seu consentimento e também participar, ser responsável do seu processo de tratamento, é importante esse esclarecimento prévio. Da parte do médico, ele é um ator, digamos assim, sobre o qual recai uma forte representação social, porque a sociedade como um todo e o indivíduo que o procura deposita sobre ele, como falei anteriormente, a possibilidade de alívio, de cura, de afastamento daquelas situações de saúde que lhe fazem sofrer. Então, existe uma centralidade, né, no processo de atenção e de cuidado ao paciente da figura do médico. Porque, e nesse sentido, ele também tem que dar uma resposta ao paciente, também em relação aos aspectos que eu citei anteriormente. A confidencialidade, a segurança das informações. E como sendo uma relação profissional, também ela tem que garantir ao profissional médico uma remuneração adequada. Esse aspecto ainda precisa melhor ser normatizado no contexto da saúde brasileira, que diz respeito também às práticas de telemedicina. E a influência dos padrões de tecnologia, porque para que haja um procedimento, uma prática segura e confiável
e capaz de dar resposta tanto ao profissional médico quanto ao paciente que espera dele, né, um atendimento que seja resolutivo, é importante que os padrões tecnológicos sejam adequados, né? É claro que depende muito de que prática nós estamos falando em relação à telemedicina. Mas hoje nós sabemos que o padrão comunicacional vigente é o da internet. Então, pelo menos esse aspecto deve ser garantido de forma que as ações elas aconteçam de forma eficiente. Aí eu trago para a nossa reflexão alguns dos princípios que foram firmados pela Declaração de Tel Aviv, que foi promulgada, foi publicada pela Associação, em reunião da Associação Médica Mundial, no ano de 1999. Então, sobre quais princípios, segundo esse consenso, né, da Associação Médica Mundial, devem ser estabelecidas as práticas de telemedicina? Primeiro, as práticas de telemedicina não devem comprometer a relação médico-paciente. Mais uma vez aqui a gente tem que levar em conta do que se está falando, né? Mas, de um modo geral, ou a relação médico-paciente a precede, ou ela deve ser garantida ou fortalecida pelo processo de telemedicina. Cito como exemplo as práticas de teleconsultoria que já se dão no sistema de saúde brasileiro por meio, né, com o apoio do Programa Telesaúde Brasil Redes. A teleconsultoria, de acordo com essa concepção, ela visa justamente empoderar o médico assistente do paciente e dar a ele uma segunda opinião e recursos sobre os quais ele possa dar maior resolutividade à atenção e ao cuidado do seu paciente. O segundo aspecto enfatiza a responsabilidade do médico. Como já comentado anteriormente, a capacidade do médico e a sua centralidade em ter que dar e em poder dar, e por isso mesmo, e baseado num raciocínio lógico e ético, fazer uso das práticas de telemedicina. Da parte do paciente é necessário esclarecimento, e em alguns casos é importante que o paciente seja devidamente preparado para cooperar e participar do seu processo de cuidado, por exemplo, quando se trata de sistemas de telemonitoramento e televigilância, nos quais o paciente ele pode ser monitorado por equipamentos específicos à distância pelo seu médico. Depois nós temos o consentimento e a confidencialidade do paciente, já enunciados anteriormente, né? Aqui a declaração dá uma ênfase a esses dois aspectos. De um lado, o consentimento baseado na privacidade, na garantia da privacidade, e a confidencialidade como dever do profissional médico. A qualidade da atenção e da segurança são dois aspectos que eu relacionaria ao primeiro item, na relação médico-paciente, porque as práticas de telemedicina elas não podem ser justificativa para uma atenção menos qualificada, mas pelo contrário, elas têm a finalidade de fortalecer a qualidade da atenção que é dada pelo médico e a segurança nesse processo deve ser uma preocupação também, seja por causa dos meios informacionais ou em função deles ou tendo em vista eles, mas também no sentido de que o paciente tenha a tranquilidade de saber que está sendo bem assistido, também nesse contexto de uma prática específica de telemedicina, como por exemplo as teleconsultorias ou mesmo as teleconsultas. A qualidade da informação gerada, produzida nesses processos, ela tem relação com o item anterior, né? Ela não pode ser comprometida, mas ela deve ser firmada e assegurada. Os serviços de telemedicina, sejam públicos, sejam privados, sejam autônomos, eles devem ser autorizados e devidamente consentidos para serem exercidos, para serem desenvolvidos. A história clínica do paciente ela deve ser garantida, ou seja, os registros
dos dados do paciente devem ser preservados e realizados tanto de um lado como de outro, como por exemplo nos processos de teleconsultoria, seja do lado do médico assistente que a solicita, seja do lado do teleconsultor. E, é claro, é desejável, uma condição para que tudo isso aconteça, que os profissionais recebam uma formação básica em telemedicina. Ainda com a declaração de Tel Aviv, temos aqui alguns conceitos que são emitidos no contexto desse documento. Para a declaração de Tel Aviv, por exemplo, teleassistência se refere somente a teleatendimentos realizados em situações de emergência. Nós, no contexto da disciplina Telemedicina da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, utilizamos o termo teleassistência no sentido mais abrangente, também de acordo com outros autores e praticantes da telemedicina na atualidade. A televigilância é definida como sistemas de monitoramento à distância, né? A teleconsulta é aquela consulta mediada por tecnologia, mas que proporciona o contato direto entre médico e paciente, que tem se verificado de uma forma mais disseminada nesse momento de pandemia da Covid-19, e a teleconsultoria como aquilo que o do professor Xiao Lun Wang, da Universidade de São Paulo, da telemedicina da USP, define como teleinterconsulta, ou seja, uma interconsulta realizada entre dois profissionais, no qual um exerce o papel de solicitante e o outro a função de teleconsultor. Aqui nós trazemos já um pouco da legislação e da normativa brasileira a respeito das práticas de telemedicina a partir do CFM, o Conselho Federal de Medicina, que é um órgão da administração indireta do governo federal e que assessora, né, o Ministério da Saúde sobre as questões das práticas de medicina e de saúde pública no Brasil. Primeiro que essa resolução define a telemedicina, de acordo com o enunciado que nós já pudemos ter a oportunidade de acompanhar. Ele enfatiza a importância da infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento seguro e efetivo dessas práticas, sobretudo tendo foco na guarda, no manuseio aqui se entenda eletronicamente, na transmissão dos dados e na garantia da confidencialidade como dever do profissional e da privacidade, garantia das informações no contexto da relação médico-paciente e do sigilo profissional. Como já falado anteriormente, nos casos de emergência, a resolução faculta a possibilidade de realização de teleatendimento, diga-se teleconsultas, à distância. Então, antes da pandemia da Covid-19, isso já era permitido, mas somente em situações de emergência. Bom, a responsabilidade profissional do atendimento é assegurada ao médico assistente do paciente. Por mais que ele faça uso da telemedicina e de práticas específicas da telemedicina, como a teleconsultoria, sempre a decisão final será sua. Então, o julgamento pessoal, técnico e profissional do médico que assiste ao paciente, ele é absoluto nesse sentido. E também a sua responsabilidade jurídica e legal. Os serviços de telemedicina, sejam públicos, como o Programa Telesaúde Brasil, por meio dos seus núcleos de telesaúde, bem como serviços particulares ou autônomos de telemedicina, devem ser devidamente fiscalizados e orientados pelos Conselhos Regionais de Medicina. Trago aqui a resolução CFM 2227 de 2018, que foi revogada. Foi revogada sobretudo no que diz respeito à recomendação da teleconsulta. Veja, ela é uma resolução que foi publicada nos finais de 2018, portanto antes da pandemia da Covid, e ela propunha, por exemplo, o pleno exercício da teleconsulta,
obedecidos alguns critérios, né? Quais seriam esses critérios? O primeiro critério é que a relação médico-paciente presencial deveria ser uma condição. A primeira condição para que ela pudesse acontecer de forma regular é que já se desse essa relação presencial entre médico e paciente, ou seja, em outras palavras, que o médico já conhecesse pessoalmente o paciente e vice-versa. Ela recomenda também que esse atendimento por teleconsulta não extrapole o prazo de 120 dias, né, de 4 meses, ou seja, de 4 em 4 meses deve acontecer, deveria porque foi uma recomendação da resolução que foi revogada, deveria acontecer a consulta presencial. E ela é particularmente voltada para auxiliar as pessoas que moram em pontos remotos do território brasileiro. Vamos levar em consideração o estado do Amazonas com todas as suas distâncias geográficas e as suas dificuldades logísticas, né? Dentre as quais destaca o fato de que a nossa principal via de deslocamento no estado ainda é a navegação, e com um custo pessoal, financeiro e de outras dimensões que não podem ser contadas, né? Mas que são importantes de se levar em conta, né? Como todo o sofrimento emocional, psíquico, a pessoa que sai do seu modo de vida, da sua casa, do seu trabalho, enfim, e que precisaria todos os meses vir para uma consulta regular, que pode se dar por teleconsulta. Depois, o teleatendimento, a teleconsulta, ela deve ser, né, previamente acertada e consentida pelo paciente ou pelo seu representante legal, no caso de ser um menor de idade ou incapacitado mental, sempre sob a responsabilidade profissional do médico que o assiste, que já o assiste. A portaria, agora vamos falar das normativas legais já no contexto da pandemia da Covid-19. A portaria 467, de 20 de março de 2020, ela dispõe sobre o uso excepcional e temporário da telemedicina, face à situação de emergência provocada pela Covid, considerada como emergência de saúde pública de importância internacional, classificação dada pelo artigo 3 da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, a partir dessa excepcionalidade, né, provocada pela pandemia, se estabelece alguns parâmetros para a realização particularmente da teleconsulta, porque a telemedicina já é praticada, pelo menos no âmbito público, desde 2007, e como nós vimos logo no início desta aula, as experiências de telemedicina no Brasil se dão desde a década de 90 do século passado. Então, o atendimento, a teleconsulta, ela tem que deve garantir, né, a integridade, a segurança e o sigilo das informações. Ou seja, os dados não podem ser alterados, eles têm que ser mantidos de forma segura, sem publicizá-los, né? Eles têm que ser mantidos de forma sigilosa, porque dizem respeito à relação médico-paciente, paciente e profissionais de saúde. E ele tem que favorecer os preceitos éticos da beneficência, da não maleficência e da autonomia. Os princípios da beneficência, da não maleficência, eles pertencem ao campo das contribuições da bioética. Parece estranho a gente falar de não maleficência em relação à prática médica, mas como a bioética ela se propõe a estabelecer algumas orientações para todas as práticas da ciência e da medicina, das ciências da saúde, das práticas da saúde, então ela prevê, né, ou melhor, ela orienta que, primeiro, a prática da medicina seja sempre feita tendo em vista o bem, o princípio da beneficência do paciente, e que pelo menos não faça mal, ou seja, não prejudique o paciente, que é o princípio da não maleficência, né? E a autonomia, que diz respeito a
a capacidade de decisão do médico em relação aos cuidados do paciente, e do paciente também ser esclarecido e poder participar do processo de decisão que lhe interessa. Os registros em prontuário clínico devem ser mantidos, devem ser preservados, né? Devem ser realizados, ou seja, as práticas de teleconsulta não podem abrir mão desse necessário registro, e existe a possibilidade de emissão de atestados e receitas emitidas e validadas em meio eletrônico, mas que essas emissões de atestados e receitas sejam validados pelo uso da infraestrutura de chaves públicas brasileira, o ICP Brasil, ou então que esses dados de assinatura sejam de tal forma identificados, relacionados à assinatura do médico, de modo que não possa haver nenhum tipo de adulteração, de modificação nestas assinaturas. E, finalmente, a Lei Federal número 13.989, de 2020, que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise da Covid-19. Veja, ela é uma lei que autoriza, mas a normatização posterior deve necessariamente ficar por conta do CFM, e por isso que eu citei anteriormente a Resolução 2227, que foi revogada, porque eu acredito que ela deva ser revisitada, deva ser novamente avaliada, aquilo que ela traz como contribuição deve ser revisto, e aquilo que for para ser aproveitado, espero que seja bem aproveitado. Do ponto de vista é uma lei breve, né? Ela apenas autoriza, e ela destaca o seguinte, que as práticas de telemedicina devem continuar a seguir os padrões normativos e éticos que são comuns à prática da medicina, e que em relação aos pagamentos, se esses serviços se dão fora do contexto do SUS, seja uma relação privada, né, não no contexto do SUS, e eles ficam para livre negociação, para livre acerto entre o médico e o seu paciente. Como reflexões finais e como indicação final para nossa reflexão, e que eu espero que seja objeto de reflexão posterior a esta pandemia da Covid-19, no que diz respeito à prática da telemedicina no país, eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, não existe ainda uma provisão, ou seja, um destaque dentro do Código de Ética Médica para a telemedicina. Ainda, apesar de toda a cultura, talvez agora modificada pelo uso intensivo, o mais disseminado por causa da pandemia, mas ainda existe uma pouca cultura no ambiente médico sobre o uso da telemedicina. Muito em função também da resistência dos conselhos éticos profissionais. Eu acredito que, em parte, essa resistência se dê por causa da própria formação, né? Nós temos no país profissionais de várias gerações de formação e que não conheceram ou não conheciam, nem fazem questão de conhecer alguns, o que é a telemedicina, porque não faz parte da sua vivência, né? E dá para se compreender isso. Depois, não há uma regulamentação que diz respeito à questão dos pagamentos. Como é que se dá o pagamento dos profissionais em práticas de telemedicina? Outro ponto de interrogação e de reflexão posterior é o que diz respeito à quebra de territórios físicos e geográficos, uma vez que na telemedicina não existem territórios, fronteiras, limites físicos. E em relação às competências de cada agente participante desses processos. Eu quero chamar a atenção porque, no que diz respeito às práticas do Programa Telesaúde Brasil Redes, a gente observa que os profissionais eles são adscritos, eles são cadastrados nos núcleos técnicos científicos de cada estado, né? Mas em relação à teleconsulta, fica esta interrogação no que diz respeito a esse item. E ainda a ocorrência de resistência à segunda opinião, no que diz respeito aos processos de teleconsultoria, uma segunda opinião em telemedicina, uma vez que a gente sabe que no dia a dia
é comum, né, o intercâmbio de opiniões entre os profissionais médicos, e o que é natural, uma vez que todos têm dúvidas diariamente. Aqui um pouco das referências usadas para esta aula. Eu agradeço pela atenção de vocês.